Estamos quase terminando a nossa série de mensagens Vencendo a Batalha Espiritual. Hoje nós teremos o estudo de número 36, e aí vão faltar mais 2 estudos, e com 38 a gente vai encerrar. O tema de hoje, lute por sua família. É o nosso 36º assunto ou tema estudado dentro deste assunto, vencendo a batalha espiritual. Lute por sua família. Nós precisamos, meus queridos, ter a consciência de que há inimigos tentando destruir as nossas famílias. De acordo com o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, disse Cristo, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o diabo vem. Ele vem. Foi Jesus quem falou. E ele vem com um tríplice propósito: roubar, matar e destruir. Satanás é adversário das nossas almas, mas nós precisamos entender também que Satanás é adversário dos nossos lares e que a igreja se acha debaixo de batalha espiritual e que a família se acha debaixo de batalha espiritual. Vivemos numa época em que o lar tem sido atacado de todas as formas e os golpes vêm, meus irmãos e minhas irmãs, de todas as direções. É a sociedade se infiltrando através dos meios de comunicação, são os próprios governos e as leis em um sentido cada vez mais contrário àquilo que Deus estabelece na sua palavra. É a família frequentando as páginas policiais dos jornais e dos noticiários. É o número de divórcios equiparando, quanto não superando, o número de casamentos. E a gente vai parar por aqui na lista de notícias ruins, porque, de fato, tem sido tempos sombrios, tenebrosos, para essa instituição criada por Deus, chamada família. Antes mesmo de Deus criar a igreja, Deus criou a família, mas ela está debaixo de ataque. Russell Moore diz que uma das razões pelas quais a vida familiar é um grande desafio é que ela está sob constante ataque espiritual. Os principados e potestades estão contra ela. Eles não gostam daquilo que a família ilustra, ou seja, o relacionamento entre Cristo e a igreja, o relacionamento entre o pai e seus filhos. Talvez em algum momento você já tenha se perguntado por que a vida familiar é tão difícil, tão desafiadora. Por que o relacionamento entre esposo e esposa parece ser tão complicado? Por que o relacionamento entre pais e filhos parece ser tão desafiador? E é claro que boa parte da dificuldade com a qual nos deparamos, meus irmãos e minhas irmãs, reside em nós mesmos. Na nossa natureza humana decaída, pecaminosa, nas nossas falhas, no nosso egoísmo, nos nossos defeitos. Vamos combinar que família é um ajuntamento de pecadores e que só a graça de Deus para isso dá certo. Mas a questão não é apenas isso, não se restringe a isso. A verdade é que há ataques malignos, setas inflamadas, disparadas por Satanás contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra o nosso lar, contra os nossos filhos, contra a nossa família. Isso implica em um fato que é o de que nós precisamos lutar pelas nossas famílias. Quem tem uma família tem um tesouro. Quem tem uma família tem algo pelo qual vale a pena
uma pessoa lutar? Quantas vezes Deus deve ouvir essa oração? Senhor, me dá um lar, me dá uma família, me dá um companheiro ou uma companheira. Talvez nos orfanatos, essa oração seja feita todos os dias. Deus, me dá um pai, me dá uma mãe. Quantas mulheres que lutam com a esterilidade, quantos casais que lutam com a dificuldade de ter filhos, fazem essa prece: Deus, me dê um menino, me dê uma menina. Mas aquilo, meus irmãos e minhas irmãs, que os outros pedem, nós temos. E muitas vezes não estamos dispostos a lutar para preservar. Vou repetir. Muitas vezes, aquilo com o que os outros sonham, eu e você já temos. Mas não estamos dispostos a lutar, a pelejar por ele. Em Neemias capítulo 4, verso 14, encontramos um verdadeiro desafio lançado por aquele líder aos filhos de Israel. Não os temais, não tenham medo dos demônios, dos inimigos, dos adversários. Não os temais, diz a palavra do Senhor. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Este versinho deve estar marcado na Bíblia de todo crente em Jesus Cristo, para nos lembrar que o casamento é algo pelo que vale a pena lutar. Na verdade, o casamento é algo pelo que é preciso, é necessário lutar. Mas quantas vezes pessoas têm aberto mão de um casamento, de um filho, de um pai, sem luta, sem batalha, como se dissessem: o diabo quer levar, deixa, fica para ele. Não pode ser assim. Meu irmão, minha irmã, os cristãos têm que permanecer atentos, têm que permanecer alerta e lutar pelos seus lares, defender os seus lares. O pastor Gilson Bifano, diretor do Ministério Oikos, que há mais de 20 anos trabalha com famílias, fala que uma batalha está sendo travada nos nossos dias. É a batalha em prol da família. Os dardos inflamados do maligno, disparados contra a família, são muitos. Essa batalha está sendo travada todos os dias. Para sermos vencedores, precisamos nos apropriar das verdades da palavra de Deus. Não sei se você já havia olhado para situações familiares sob o prisma, sob a ótica da batalha espiritual. Às vezes você se zanga com o cônjuge, ou com o filho, ou com o pai. Às vezes você se zanga com você mesmo e não enxerga aquele que está movimentando as cordinhas. Não tem? Aquele marionete, e está ali no palco e parece que está pulando e falando e saltitando, mas a verdade é que tem alguém lá em cima movimentando as cordinhas. Olha para mim, presta atenção. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra a sua esposa, os adversários não são os seus filhos, os inimigos não são os seus pais. Talvez em algum momento você até tenha essa impressão, mas erga o olhar, tenha discernimento espiritual para enxergar quem está movimentando as cordinhas e semeando a cisânia e o desentendimento. A nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O negócio é um pouco mais complicado do que você pensa, do que você imagina. E lutas espirituais só podem ser vencidas com armas espirituais. A discussão não vai resolver, gritaria não vai resolver, choro não vai resolver,
Nós não podemos vencer lutas espirituais com armas carnais. Simplesmente não funciona. E aí o pastor Gilson nos traz esta palavra tão necessária para sermos vencedores. Precisamos nos apropriar das verdades da palavra de Deus. Uma das coisas que o diabo mais odeia é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade e ele é o pai da mentira. Então Satanás tentará manter você longe da Bíblia, e se ele não conseguir, ele tentará manter você à parte de praticar aquilo que a Bíblia ensina. Então vamos ver alguns princípios ou algumas verdades da palavra de Deus quando o tema é batalha espiritual pela nossa família. Primeiro, importantíssimo, temos que testemunhar aos nossos familiares. Se Deus vai melhorar a sua casa, se Deus vai consertar o casamento, Ele vai começar por você. Há uma necessidade de que você seja testemunha da transformação que o sangue de Jesus opera dentro do seu próprio lar. E o exemplo fala mais alto do que as palavras. Em Marcos capítulo 5, versos 18 e 19, nós encontramos um comissionamento muito interessante. Aqui na igreja, de vez em quando, temos um missionário, uma missionária. Hoje mesmo nós estamos com a Yasmin, lá no Vila Minha Pátria, e com a Tainá, lá no Rio Grande do Sul, e há uma cerimônia de comissionamento, porque aquela pessoa foi chamada, e nós impomos as mãos, e ela vai para onde Deus mandou fazer a obra missionária. Aqui nós temos um comissionamento de um homem que tinha tantos demônios, era infestado por tantos espíritos malignos, que dizia que o nome dele era Legião. Milhares de espíritos imundos habitavam aquele homem até poucos minutos antes do seu comissionamento. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Agora nós temos um homem que não era mais um endemoniado. Durante muito tempo, anos, talvez décadas, aquele homem havia sido usado por Satanás, mas Cristo o libertara. Os demônios haviam sido expulsos. E este homem agora transformado, alcançado pela graça de Deus, recebe um comissionamento. Cristo diz a ele: você vai ser um missionário, você vai ser um pregador da minha palavra, uma testemunha do meu poder. E Cristo o envia para um campo missionário. Para que campo missionário Cristo o envia? Como está escrito, como você lê na Bíblia? Para que campo missionário Cristo envia aquele homem? Para a sua casa. Então, meu querido, minha querida, lembre-se disso. O seu primeiro campo missionário é a sua casa. Vá para a sua casa, disse Jesus, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Antes de pensar em ir testemunhar da fé lá na África, lá no Japão, lá na China, você tem o desafio de testemunhar da fé dentro da sua casa, debaixo do seu teto, entre quatro paredes. E quer saber? Este é o campo missionário mais difícil que existe. É necessário viver ali o que pregamos, o que falamos. Então, meu querido, minha querida, o primeiro passo é esse: testemunhe, ore. Peça a Deus que aquilo que você faz na sua casa seja um bom testemunho da sua fé e concorra para a salvação dos que estão debaixo do seu teto. Se você é pai, se você é mãe, lembre-se de que o seu filho, a sua filha estão olhando para você e imitarão as suas pegadas, o que coloca sobre você, sobre os seus ombros, uma grande responsabilidade. Nós temos que testemunhar aos nossos familiares. Este é o primeiro dos 4 passos. Segundo passo,
temos que interceder pelos nossos familiares. Sempre digo isso aqui na igreja. O pai que deixou de interceder pelo filho, a mãe que deixou de interceder pelo filho, é um sentinela que abandonou o seu posto. Talvez no campo de batalha não exista infração maior do que essa. Em muitos exércitos, a penalidade é a morte. Para aquele soldado que estava num posto de sentinela, vigiando enquanto os outros descansavam, e que pega no sono ou sai do seu posto, simplesmente deixa de vigiar, vem o inimigo e produz uma mortandade. Um pai que deixa de orar por um filho, uma mãe que deixa de orar por uma filha, é um sentinela que abandonou o seu posto. Mesmo que os nossos pequeninos, os nossos meninos, as nossas meninas, estejam hoje com 1,90 m de altura, ainda assim, permanece em nossas mãos a chave do seu sucesso, da sua felicidade, e a chave é a oração. Há uma palavra registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 16, que fala que Deus ficou triste, porque não encontrou intercessores em Israel. Viu que ninguém havia, e maravilhou-se, que é uma maneira de dizer assim, lamentou, de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Quando nós lemos a Bíblia, encontramos alguns instantes sublimes de intercessão. Nós nos lembramos de Abraão intercedendo pelos habitantes de Sodoma e de Gomorra. Senhor, e se ali houver 50 justos? 40, 30, 20, 10. Lembramos-nos também de Moisés, intercedendo pelo povo de Israel, o povo rebelde, e dizendo, Senhor, se tu vais destruir este povo, me destrói primeiro. Risca o meu nome do teu livro. Que líder, que coração. Mas insuperável é a intercessão de Cristo por nós, que toma 2 capítulos inteiros do Evangelho de João, na conhecida oração sacerdotal, onde Jesus rogou, não apenas pelos seus seguidores daquela época, mas por nós e por todos aqueles que viriam a crer nele ao longo dos séculos. A palavra de Deus fala que hoje Jesus vive para interceder por nós, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas também afirma que é nossa responsabilidade interceder pelas autoridades, pela igreja, pelos líderes, e, em especial, pela nossa casa. Pastor Marcelo, como é esse ministério de intercessão? Porque a Bíblia diz que Jesus intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós, e a gente vai interceder também. Queridos, na minha cabeça é assim, na minha imaginação é assim. Lá no céu tem um trono grande, lindo, majestoso. Aí Jesus está sentado nesse trono. E do lado desse trono tem um outro trono também lindo, majestoso, excelso. E o Espírito Santo está sentado nesse trono. E do lado tem um caixotinho de ripa. Sabe desses de uva? Não tem? Aquele caixotinho de ripa. E esse é para você. E toda vez que você ora, toda vez que você fecha o seu aposento e vai para o seu lugar silencioso orar, Deus Filho e Deus Espírito Santo dizem, estávamos esperando por você, porque nós estávamos aqui intercedendo, junte-se a nós. E aí a gente oferece a nossa intercessão, limitada, imperfeita, humana,
junto com a intercessão perfeita divina do Filho e do Espírito Santo. E o mais maravilhoso é que Deus ouve também a nossa intercessão. Então não cesse de clamar, não cesse de clamar. Ah, pastor, o diabo quer levar o meu filho, o diabo quer carregar a minha filha. Irmã, quem vai desistir primeiro, você ou ele? Não desista, interceda, clame. Muito pode, em sua atuação, a súplica de um justo. Encoraja-nos o Novo Testamento. Terceiro passo, para nós lutarmos pela nossa família. Temos que dialogar com os nossos familiares. Olha que engraçada essa história, registrada em Lucas, capítulo 11, verso 14. Estava Jesus expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E as multidões se admiraram. Não é diferente essa história? Olha bem, que coisa engraçada. Tinha um demônio que era mudo. Ou que, pelo menos, impedia a fala da alma que ele atormentava. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. Aplicando isso às nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, é bem possível que esse perturbado desse demônio, que tornava mudo aquela vítima na época de Jesus, tenha se mudado hoje para algumas casas. E que quando você pensa em conversar com a sua esposa, em pedir perdão para o seu marido, em chamar o seu filho para um diálogo, ele coloque a mão na sua garganta e te impeça de falar. Algumas esposas podem até dizer, pastor, eu acho que o meu marido está possuído desse demônio aí, porque ele não fala. O senhor tem que ir lá em casa e expulsar esse demônio para ver se ele começa a falar. O que eu quero dizer para você aqui é que com essa história nós aprendemos uma coisa. Às vezes, para o Satanás, é muito interessante que a gente não fale. Pelo menos no caso daquele homem era interessante para Satanás que ele não falasse. Mas Deus queria que a sua boca se abrisse. Então a gente tem que conversar com as pessoas de casa. Conversar não é brigar. Conversar não é discutir. Conversar é ter um diálogo. É escutar. É trocar ideias. É cada um ceder um pouquinho para a gente se encontrar no meio do caminho. Conversar é se colocar no lugar do outro. Há algum tempo foi publicado aqui no Brasil um livro, era o resultado de uma pesquisa. O título do livro era O Adolescente por Ele Mesmo. Era uma pesquisa feita com milhares de adolescentes e tinha as perguntas, os adolescentes respondiam e a autora publicou o resultado. Havia uma pergunta no livro que era a seguinte: qual é o melhor pai do mundo? Ou a melhor mãe do mundo? E os adolescentes responderam: o melhor pai ou a melhor mãe é aquele com quem se pode conversar sobre qualquer assunto. Eles não queriam um pai rico, eles não queriam um pai que desse o que eles queriam um pai com quem eles pudessem conversar. Então, meus queridos, nós temos que dialogar. Nós temos que abrir a nossa boca. Nós temos que destravar a nossa língua. Chamar o seu filho. Chamar a sua filha. Senta aqui. Vamos conversar. O que está acontecendo? Como é que está você? Quantas vezes vem até a nossa garganta o me desculpe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Mas esse demônio segura a nossa voz. Então, se nós queremos vencer as estratégias de Satanás contra a família, precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, restaurar o diálogo. Definição de diálogo: uma conversa onde dois ouvem. Definição de discussão:
uma conversa onde dois falam e ninguém escuta. Qual é a única maneira de vencer uma discussão? Não entrar nela. Se a gente aprender essas 3 verdades, domina praticamente a essência da arte da comunicação, do diálogo. Então vamos pensar nisso. Temos que conversar. É conversando que a gente se entende. É preciso haver o diálogo na família. Finalmente, um 4º e último passo. Temos que proteger os nossos familiares. Isaías 39, verso 4, registra uma passagem triste na vida de um grande homem, que foi o rei Ezequias. Se você ler os versículos anteriores, vai ver que Ezequias foi um homem de Deus espetacular, crente fiel. Ele enfrentou exércitos poderosos e foi vencedor porque o Senhor honrou a sua fé. Na verdade, Ezequias chegou a conseguir de Deus 15 anos a mais de vida em resposta a uma oração. Mas ele não acertou sempre. E aqui ele errou feio. A Bíblia diz que pouco depois que Ezequias tinha sido curado, Deus lhe havia dado mais 15 anos de vida, chegou uma missão diplomática da Babilônia, dizendo: olha, lá na Babilônia nós ficamos sabendo que você esteve doente, mas agora está melhor. Então o rei mandou a gente aqui para a gente dizer que está feliz com a sua recuperação. Ezequias ficou mais inchado que um baiacu, meus irmãos e minhas irmãs. Ele abriu o leque como um pavão. Ele ficou tão orgulhoso, tão vaidoso. Ele pensou: rapaz, quer dizer então que o meu nome é conhecido até na Babilônia? Ele ficou muito envaidecido e disse: entrem, entrem, por favor. E sabe o que Ezequias fez? Começou a andar pelos palácios, apresentando todas as suas riquezas. Olhem, vejam aqui esse ouro, e veja aqui essa prata. Ele estava tão envaidecido que queria mostrar às visitas toda a sua prosperidade. Foi então que o profeta Isaías foi conversar com ele e perguntou: esse povo aí, lá da Babilônia, o que foi que eles viram na sua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Esse é o verso 4. Se você ler os próximos versinhos, você vai encontrar Isaías dizendo para ele o seguinte: pois é, rei, esse povo da Babilônia vai voltar para pegar todos os tesouros, para levar os seus descendentes como escravos. E nós sabemos que isso aconteceu e que os judeus estiveram no cativeiro durante 70 anos. O que nós aprendemos com essa história? Que às vezes nós trazemos o inimigo para dentro da nossa casa. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Você precisa proteger a sua casa. Eu fico triste quando vejo um pai crente levando bebida para dentro de casa, levando pornografia para dentro de casa. Eu fico triste quando vejo uma mãe crente levando novela imoral para dentro de casa. Eu fico triste quando vejo pais cristãos abrindo as suas casas para visitas que não comungam dos princípios de Deus, que têm uma vida devassa, uma conversa errada, uma piada indecente. E com isso nós estamos expondo, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos expondo os membros da nossa família. O Ezequias foi tão sem noção que, além de atrair a tribulação para sua casa,
Quando o profeta disse que isso ia acontecer na época dos filhos e dos netos dele, o Ezequias disse: tudo bem, na minha época eu vou ter paz, fartura e prosperidade. Nós não podemos cometer o mesmo erro que aquele rei cometeu. Nós temos que pensar na nossa descendência e levar muito a sério o que a gente está levando para dentro da nossa casa. Hoje, quando grande parte dos adolescentes tem se perdido, não nas ruas, não nos parques, não nas florestas, mas dentro dos seus quartos, no fenômeno moderno da internet. Quando os nossos filhos muitas vezes estão em contato com pedófilos, estão em contato com máfias que promovem o suicídio e a doutrinação de ideologias contrárias à palavra de Deus, e isso está acontecendo a poucos metros de onde nós estamos, dentro do nosso lar. Em nome de Jesus, eu apelo a você, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado com aquilo que entra na sua casa. Amém? Esses 4 passos para a gente lembrar. O pastor Hernandes Dias Lopes diz: chore por sua família, ore por sua família, jejue por sua família, lute por sua família, nunca desista da sua família. Ela é seu maior tesouro. Talvez haja hoje alguém aqui que precise pegar essas palavras, abraçá-las, trazê-las ao coração e dizer: Deus me ajuda, Senhor me ajuda, para que eu de fato chore, ore, jejue, lute pelo meu lar e jamais desista dele. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, meu irmão, minha irmã. E que você vença a batalha do lar.